Amém. Você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Amém. Então, eu presumo que todos que estão assistindo também estão ouvindo. Eu queria inicialmente falar sobre a questão da lei judaica, né? Da lei mosaica, tendo em vista que também é um tema muito afetado pela essa questão da judaização do cristianismo, né? A tentativa de se misturar o cristianismo com o judaísmo. Com relação à lei mosaica, vamos aqui a um pequeno relato histórico, né? Deus, ele faz um pacto com Abraão e de Abraão, ele edifica uma nação, um povo. E esse povo se torna o seu povo escolhido na terra, que se torna nessa época, na época em que esse povo é estabelecido, a única nação que serve ao Senhor, ou que crê no Senhor. Inclusive, é a única nação monoteísta da terra. Nenhuma nação acredita num único Deus, somente os israelitas, os descendentes de Abraão. E aí esse povo se forma praticamente no Egito, depois entram num período de escravidão, e aí Deus usa um homem chamado Moisés para libertar esse povo da terra do Egito, porque eles não eram egípcios, e levá-los para uma terra, a terra de Canaã, cuja terra tinha sido prometida ao próprio patriarca Abraão. E esse Moisés, que é o libertador do povo, é também o mediador entre o povo e Deus nessa época. Ele vai fazer a intermediação. E aí Deus, então, está com o seu povo constituído, tem um povo que o busca, um povo que está disposto a crer nele, na existência de um único Deus, então ele estabelece um padrão moral para esse povo. E esse padrão moral, ele vem através de uma lei, um conjunto de normas, a qual a gente chama a lei de Moisés, ou a lei, ou o que é, assim, muito utilizado apenas o termo lei, a lei, né? Você vai ver em todo o Novo Testamento apenas o termo, na maioria das vezes em que a lei mosaica é referida, aparece apenas o termo da lei, né? Essa lei ela é composta de um conjunto de normas morais, né? Normas morais como os 10 mandamentos, que a gente tanto conhece, os 10 mandamentos, normas civis, né? Que estabeleciam regras de propriedades, regras, né, de relacionamentos civis, de um modo geral, e normas cerimoniais. Essas normas cerimoniais eram justamente as regras estabelecidas para a celebração dessas festas que o próprio pastor Arthur já explicou aí, né? Então, esse conjunto de normas, ele representava o padrão moral de Deus para o ser humano, para que ele se tornasse perfeito perante Deus. Então, Deus deu ao povo judaico uma lei pela qual o homem se tornaria perfeito diante de Deus. Era um modelo de perfeição que Deus tinha para o homem. Deus disse, se vocês se enquadrarem nessa lei, não transgredir nenhum desses mandamentos, vocês serão considerados perfeitos perante mim. Então, essas foram as palavras de Deus ao povo hebreu, né? Se eles cumprissem toda aquela lei, eles se tornariam perfeitos, eles seriam perfeitos, porque a lei estabelecia um padrão moral de perfeição perante Deus, em toda a sua amplitude, né? Então, se o judeu cumprisse toda a lei, ele seria
ele se tornaria perfeito. Bom, mas como já era esperado, né? E eu não preciso nem dizer aos nossos espectadores, mas todo mundo, isso é uma coisa notória, ninguém cumpriu essa lei. Ninguém foi capaz de cumprir todos os mandamentos. É lógico que algumas pessoas cumprem os mandamentos e transgridem outros, né? Mas, para ser perfeito perante Deus, tinha que se cumprir todos os mandamentos. Inclusive, o próprio Deus vai dizer que a transgressão de um mandamento implica na transgressão de todos os outros. Pegando aqui o decálogo, digamos que são 10 mandamentos, né, no decálogo. Mas aí você cumpre 9 mandamentos, né? Você não mata, você não deseja a mulher do próximo, você não rouba, você não idolatra, né? Você não idolatra, mas aí você mente. Então você já matou, roubou, idolatrou. Só em mentir, né? Esse é o padrão de Deus, é o padrão moral de Deus. Se você transgredir um mandamento, não serve, pela sua transgressão, o cumprimento dos outros mandamentos é anulado automaticamente. Então, o homem não cumpre a lei de Deus, né? A gente costuma chamar a lei mosaica ou lei de Moisés, porque foi por intermédio de Moisés que a lei chegou aos homens. Mas a lei era de Deus, né? A lei de Deus, que foi o padrão moral estabelecido por Deus. O que acontece? O homem não cumpre a lei. O homem não cumpre essa lei. Aí o que acontece? Como o homem não cumpre a lei, e ele logo verificou que não era capaz de cumprir, aí Deus enviou alguém para cumprir a lei. Alguém que fosse capaz de cumprir a lei, e aí se oferecer como cumpridor da lei, no lugar dos seres humanos que eram incapazes de cumprir. E esse alguém é o próprio Jesus Cristo, né? E além de Jesus ter realizado, em Jesus Cristo ter sido realizado todos os cerimoniais explicados pelo pastor Arthur, também em Jesus foi realizado o cumprimento da lei. Jesus cumpriu essa lei pelos homens, né? Então é mais ou menos assim um diálogo. Você chega para Deus, aí você diz assim: Deus, como é que eu faço para lhe agradar, né? Aí Deus diz: está aqui uma lei, cumpra essa lei, né? Aí você vai lá, peleja, você chega: não, Deus, não posso, não consigo cumprir a lei, não tem jeito. Eu até que tento, eu ando bem pertinho, mas quando eu estou pensando que está tudo bem, aí eu vou e cometo um pecado trazido um mandamento. Tá, você não pode cumprir mesmo? Não posso não, então pronto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter misericórdia de você por causa de Jesus Cristo, meu filho, que cumpriu a lei no seu lugar. Você crê em Jesus Cristo, que ele cumpriu a lei por você? Você crê que ele foi cumpridor integral da lei e também pagou a punição pela sua transgressão? Aí você diz, creio. Então pronto, está resolvido o seu problema diante de Deus. Agora, por intermédio de Jesus Cristo, você é considerado cumpridor da lei, porque Jesus cumpriu em seu lugar. E aí a Bíblia diz que esse Jesus também, pela fé que temos nele, implanta essa lei em nossos corações, né? E agora ela está em nossa consciência. Mas qual é a implicação central de tudo isso? A implicação central de tudo isso está na justificação perante Deus, ou na salvação. Vocês percebam que, a princípio, a lei poderia ter sido usado como um meio para o homem se justificar perante Deus, se tornar perfeito, né? Só que não é possível, o homem não vai conseguir cumprir essa lei nunca, nem um ser humano. Então, a lei não pôde mais ser usada como instrumento de justificação. E aí, a justificação passou a ser feita única e exclusivamente por meio da fé em Cristo Jesus. Então, a justificação agora não é mais pela lei, e, aliás, ela nunca foi, porque nunca ninguém conseguiu cumprir a lei, né? E ela, então, passou a ser feita por meio de Jesus Cristo. Então, para que serve a lei? Se ninguém pode cumprir a lei, para que Deus deu essa lei, né? A Bíblia explica que a lei tem duas funções. E essa explicação ela acontece muitas das vezes nas cartas paulinas, nas epístolas, na carta aos Gálatas, Colossenses, na carta
aos romanos. Paulo, né? Por várias vezes, Paulo fala disso, e ele sempre apresenta essas duas razões, ou dois motivos, dois objetivos pelos quais a lei existe, né? Mas eu vou usar a descrição ou o relato na carta aos Gálatas, que talvez seja a mais bem explicada, até pelo contexto em que ela foi escrita. Quais são as duas razões? No capítulo 3, no versículo 19, está a primeira razão. Versículo 19 diz assim: logo, para que é a lei? Né? Paulo mesmo fazendo essa pergunta que você está me fazendo hoje. Para que é a lei? Aí ele vai e diz: ela foi acrescentada por causa da nossa transgressão. Né? Então, em outros textos apostólicos, ele vai dizer que é o seguinte: o que ele está dizendo aqui? Ele vai dizer assim: a lei ela serviu para mostrar que você é pecador e que não consegue deixar de ser pecador. Pronto, para isso. Essa é a primeira finalidade. É para mostrar que você é pecador e que você... Então, mais do que demonstrar que eu roubei, ou que eu menti, ou que eu desejei, tive inveja, mais do que mostrar, a lei veio para mostrar que eu sou mentiroso, que eu sou roubador, que eu sou adúltero e que eu sou invejoso. Então a lei veio mostrar quem eu sou, na verdade, né? Ela não veio só mostrar que eu menti, ela veio mostrar que eu sou mentiroso. Ela não veio mostrar só que eu adultero, ela veio mostrar que eu sou adúltero, eu, assim, ser humano, o ser humano na maneira de falar. Então, a lei, ela serve para mostrar que nós somos, o que somos, pecadores, inveterados, a nossa natureza é pecaminosa, é pecadora. Então, a lei veio mostrar isso, você é pecador, né? Então, eu, uma vez, ouvindo uma ministração de um pastor chamado Ed René, ele fez uma alegoria bem interessante com relação a isso. Ele disse: você sabe para que é que serve um pudim de leite numa geladeira com a placa escrita não pode comer? Aí a plateia fica calada, né? Ele disse: serve exatamente para mostrar que você não é capaz de não comer o pudim. Você vai ler a placa, não pode comer. Você vai perguntar, quem foi que botou essa placa aqui? Não sei. Então, você vai lá e come o pudim da geladeira e a placa vai dizer para você: eu não disse a você que você não era capaz de não comer? Então, isso é para isso. Então, é para isso que serve a lei. É para dizer que você não é capaz de ser perfeito diante de Deus, que você é pecador. Mais do que mostrar que você cometeu um pecado, ela mostra que você é pecador, né? E qual é o segundo objetivo, que eu já estou passando aí no meu tempo para esse primeiro ponto? O segundo objetivo da lei nesse mesmo diapasão, né? Quer dizer, ou seja, se ela veio mostrar que nós somos pecadores, ela também aponta para um que não é pecador, né? E que mesmo não sendo pecador, não transgredindo a lei, pagou pelos pecados existentes na lei, descritos na lei. Então, sendo ele não pecador, não tendo transgredido a lei, e pagando pelos pecados da lei, o que ele está fazendo? Ele está sendo justificador daqueles que cometem os pecados, as transgressões da lei. Então, qual é o segundo objetivo? É nos levar ou apontar para esse Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 24 está escrito assim, no mesmo capítulo 3 de Gálatas: de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, o outro motivo da lei, o outro objetivo é nos levar a Cristo. Então, só repetindo, a lei serviu para duas coisas: para mostrar que a gente é pecador e para nos levar a Cristo. Para mostrar que a gente não pode ser perfeito perante Deus, mas também para apontar o Salvador, o perfeito, aquele que nos justifica. Ela nos levou a Cristo. Então, a lei não serve para nos justificar, mas serve para nos levar ao justificador, que é Jesus Cristo. E aí, sugeri uma pergunta para mim encerrar.
A lei foi abolida? A lei deixou de existir? De maneira nenhuma. Ela nunca foi abolida, nem será. Né? A lei de Deus permanece. Ela só não é, nunca foi e não será usada como meio de justificação. Né? Eu cumpro os mandamentos de Deus. Eu não adultero. Hoje em dia, eu, como cristão salvo, eu já fui salvo por Jesus Cristo, eu, Ednilson. Então, eu não adultero, não roubo, não minto, mas não para ser justificado, e sim porque já fui justificado em Cristo Jesus. Amém, pastor? A minha parte desse primeiro ponto encerra aqui.